Para a gente começar aqui, então, eu vou fazer uma colocação aqui de Darwin, né, no seu relato. Nós denominamos essa série de transmissão que Darwin não viu em Cabo Verde. Darwin, no livro dele, que ele fez ao redor do mundo, o primeiro relato, no primeiro capítulo, é sobre Cabo Verde. Então, ele chega em Cabo Verde no dia 16 de janeiro de 1832. E aí ele faz o seu relato que nós estamos debruçando aqui ao longo dessas transmissões. Ele fala o seguinte no livro dele: tendo contratado os serviços de um guia, um padre negro e de um intérprete espanhol, passamos a visitar uma coleção de edifícios. Aqui ele está relatando, ele chega na cidade da Praia, depois ele vai para Ribeira Grande, né, cidade velha hoje, né, patrimônio aí mundial da humanidade, né, por ser um ponto que ligava a África e as Américas no comércio de escravo, né? E ele, depois de visitar lá as catedrais, ele fala o seguinte: o espanhol, demos ao padre negro alguns shillings. O espanhol, amimando-lhe a cabeça com certa familiaridade, disse, muito candidamente, que a cor da pele não fazia grande diferença. Fecha aspas. Então a gente vê aqui, não sei se de uma forma engraçada, que o espanhol passou a mão na cabeça do padre e falou isso, mas o fato que é a questão do racismo, né, essa questão que nós vamos tratar hoje, não é algo de hoje, né? É algo muito mais antigo. Então, por isso eu queria começar te perguntando, né, o que você acha dessa questão que sempre está aí na mídia e daqui a pouco a gente vai comentar mais a respeito do caso aí que estourou mais uma vez nos Estados Unidos. O preconceito étnico-racial, ele é muito antigo, né? Eu acho que se Uhum, nós voltarmos no tempo, desde que nós nos entendemos como gente, isso é um problema que existe, né, dentro da humanidade. E a gente vê que a própria religião e a própria ciência, de certa forma, tem perpetuado também esse preconceito, né? E o próprio Darwin, né, como você leu, ele é fruto exatamente de um contexto social imperialista que acreditava que os europeus eram superiores às pessoas do continente africano, por exemplo. Então, veja você que esse preconceito, de certa forma, ele contribuiu para justificar algumas atrocidades ao longo da história. Então, eu uhum, acho que nós precisamos ter muito cuidado, né, ao tratarmos desse assunto, porque há pouco tempo nós passamos por uma experiência, né, a televisão noticiou muito bem aí a morte do George Floyd, e isso uhum, realmente apenas reacendeu algo que está muito vivo ainda, né, na nossa humanidade, vamos dizer assim, né? É lamentável, né? Tem que lamentar, mas todos nós, em certa medida mesmo, precisamos estar lutando para combater toda e qualquer forma de preconceito, né? No momento que eu falar alguma coisa que você perceber que isso sugere algum preconceito, por favor, você me fala, né, para que a gente possa mudar, né? Porque é uma coisa que está presente até na linguagem, é uma coisa tão uhum. marcante na sociedade. Então é preciso realmente um exame de reflexão muito grande para que a gente possa superar isso, né? E possamos viver numa sociedade em que o respeito, né, às pessoas que são diferentes de nós, principalmente com relação à cor da pele. Uhum. Vou começar com essa questão de raça, né? Aí depois a gente fala detalhadamente sobre essa questão do racismo, então. A pergunta que eu queria te fazer aqui é o seguinte: comenta um pouquinho sobre essa questão de que eu acho que hoje já é um mito, né? De que há uma semelhança entre o ser humano e o chimpanzé, né? Em termos genéticos. Até que ponto já chegou-se a dizer que a gente é diferente de 1%, por isso tinha alguma É, implicação aí em corroborar o evolucionismo? Comente sobre isso aí. é.
Olha, em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa. Semelhança não significa necessariamente parentesco, Entendi. porque a visão evolucionista, a semelhança é usada como sinônimo de parentesco. Mas se nós olharmos para a natureza, nós vamos ver tantas semelhanças e nem todas elas indicam parentesco. Então, geralmente, quem está trabalhando nessa questão não pode realmente prescindir de um contexto evolutivo para poder interpretar isso como sendo um sinal de parentesco. Na visão, na cosmovisão criacionista, a semelhança ela indica padrões, padrões que existem na natureza e que refletem as digitais de um criador. Então, é um modelo, é um plano, né, um design, é o termo mais utilizado, né, que indica realmente não necessariamente um parentesco, mas uma origem divina, né? Nós podemos perceber. A questão do 1%, como você bem colocou, isso já é um mito, porque Uhum. quando nós estamos na era genômica, há mais ou menos 20 anos atrás, quase 20 anos, achava-se isso, mas hoje o sequenciamento do genoma do chimpanzé e do genoma humano já foi feito, e isso mostrou que essa diferença é muito maior. Existem Entendi. milhões de regiões, de sequências que estão inseridas no genoma do chimpanzé e existem milhões de sequências que estão ausentes. Nós chamamos, quando a gente compara, você coloca os dois genomas alinhados para comparar, e você vai perceber que existem milhões de inserções e milhões de deleções que diferenciam o genoma do outro. Hoje, acredita-se, né, pelos estudos genômicos, que essa diferença chega a 20%. E se nós formos comparar, não no nível do DNA, mas no nível das proteínas, aí nós vamos ver que essa diferença é maior ainda, né? Há muito mais diferença. Entendi. Então, quando a gente analisa, a gente pensa, às vezes, pelas semelhanças morfológicas, que isso pode parecer um parentesco, mas quando a gente analisa fisiologicamente, quando a gente analisa as, as diferenças que estão lá no nosso DNA, aí nós vamos perceber que as diferenças são muito maiores do que se acreditava no passado. Uhum. Eu queria agora que você comentasse um pouquinho da ideia, né, de Eva mitocondrial. Essa questão chega perto do que a Bíblia diz, que vivemos aí, todos nós somos frutos de uma mulher. É. Comenta esse negócio aí pro Ok, pois, pessoal. ok, ótima pergunta, viu, meu? Todo mundo, essa é uma pergunta recorrente, né? Primeiro eu vou falar o que a ciência fala, tá certo? E Tá. depois eu vou dar a minha interpretação como criacionista. No final da década de 80, 1987, um grupo de pesquisadores fez o sequenciamento do DNA mitocondrial. A mitocôndria é uma organela que está dentro das células. E nós temos núcleo, DNA no núcleo e temos DNA nas mitocôndrias. E essa sequência, esse DNA mitocondrial foi separado. E uma mulher chamada Rebecca Kahn, ela conseguiu pegar o DNA de amostras de DNA mitocondrial de mulheres do mundo inteiro, dos Uhum. todos os continentes. E esse grupo conseguiu montar uma árvore. E essa árvore filogenética que eles chamam, mostram que a humanidade se originou a partir de uma mulher que eles chamaram de Eva mitocondrial. Então, daí surge o nome. Eles não acreditam na Bíblia, e essa Eva mitocondrial não tem nada a ver com a Eva da Bíblia. É bom que fique claro Entendi. isso, ok? Mas eles usaram o nome e isso às vezes acaba trazendo uma confusão. Mas os estudos que a ciência fez, né, pautada nos pressupostos evolucionistas, mostram que a humanidade hoje
descende de uma mulher chamada Eva mitocondrial, que teria vivido na África há mais ou menos 200 mil anos atrás. Aí eles pegaram depois uma sequência, isso foi mais tarde, a sequência do DNA do cromossomo Y, e chegaram também à conclusão de que a humanidade descende de um homem que teria também vivido na África há mais ou menos 50 mil anos atrás. Por aí você percebe, né? Eles nunca se conheceram. Como é que eles nunca se conheceram e a gente consegue ser descendente de um e de outro, né? É porque a ciência tem uma coisa, tem um método chamado coalescência. Hum. Coalescência significa que no passado haviam várias sequências de DNA e com o decorrer do tempo elas vão coalescendo, elas vão fundindo uma na outra. E hoje nós só vamos ter uma ou duas ou três sequências de DNA do passado, né, apontando exatamente essa origem. Então essa Eva, ela não era a única mulher que existia. Ela era uma entre tantas outras, talvez pudesse ter milhares, até milhões de mulheres naquela época. Mas essa foi a mulher que acabou realmente passando o seu DNA mitocondrial para toda a humanidade. Bom, Uhum. na visão agora acionista, como é que eu, Wellington, vejo isso? É Hum. importante a gente entender que para chegar a esses resultados, primeiro, a questão do tempo, 200 mil anos. E segundo, a localização geográfica, a África, são necessários alguns pressupostos que respaldam esse modelo evolucionista. Por exemplo, para chegar a 200 mil anos, eles tiveram que comparar a sequência de DNA mitocondrial da espécie humana com a sequência de DNA mitocondrial dos chimpanzés. Uhum. Então, eles calcularam essas diferenças e dividiram pelo tempo que eles acreditam que tenha ocorrido Entendi. a separação entre homens e chimpanzés. Está me entendendo? Uhum. Então, Uhum. veja, por isso que eles conseguiram chegar a esses 200 mil anos. Esse número nunca foi um número dado assim de maneira espontânea. Para chegar a ele são necessários alguns pressupostos. Um deles, Pressuposto. Ok. o homem e o chimpanzé teriam um ancestral comum, mas ninguém conhece esse ancestral, nem vai conhecer porque ele não existe, ok? Por isso que eles estão dizendo isso. Com relação à localização geográfica, isso tem a ver com alguns fenômenos demográficos. Por exemplo, aqui no Brasil, geralmente te leva entre 20 e 25 anos para ter um filho, para a gente casar e ter um filho. Na Uhum. África, você vai encontrar algumas tribos que as mulheres com 9 anos elas já estão grávidas. Então, geralmente, a média de idade de mulheres que têm filhos na África é em torno de 15 anos, quer dizer, é muito baixo. Isso faz com que haja um aumento populacional da África. Isso acaba levando a um aumento da variabilidade naquele continente, quando a gente compara essas populações. Só que essa variabilidade, esse tempo, não significa, ou melhor dizendo, essa variabilidade genética não significa que tenha ocorrido muito tempo, mas justamente por causa desses aspectos, né, do casamento que existe entre os africanos, eles se casam muito cedo, diferente de outros continentes. Então, você vai Uhum. ter uma série de fatores aí influenciando para que esse modelo possa é, ser legitimado, ok? Teria outras coisas para Uhum. falar, mas eu acho que tá bom a gente ficar por aqui, né? Ok. Quando a gente fala raça, é um conceito equivocado, né? Fala a palavra raça, né, Ué? É. A genética hoje mostrou que não existe. Olha, só para você ter uma ideia, se você comparar todas as populações, imagine comparar um caucasiano, um europeu com um africano. Você não vai encontrar mais variabilidade, mais diversidade genética entre eles do que entre dois africanos ou entre dois europeus. Deixa eu Uhum. repetir isso para ficar claro. Você vai encontrar mais diferenças genéticas entre dois irmãos do que quando você compara um europeu com um caucasiano.
seja, esse conceito de raça, ele perde seu significado, né? Isso tem mais valor para a antropologia, porque hoje a gente já não usa mais esse termo, né? A gente usa o termo Uhum. etnia, são etnias Certo. genéticas, né? Não existem raças, porque a genética provou que a diferença genética que existe entre os povos é tão pequena que não houve tempo para levar à origem de raças. Entendi. E quando a gente fala de etnias, uma das questões, né, dessas diferenças étnicas, né, uma das coisas que a gente coloca é a questão da cor da pele. Explica melhor É, essa. essa é talvez a coisa que mais chame a nossa atenção quando a gente compara as diferenças, não é isso? Uhum, Milton, eu vou dizer uma coisa para você. A cor da pele, ela é o resultado da produção de um pigmento chamado melanina. Então, a certo. pessoa que produz mais melanina, ela tem a pele mais escura. E a pessoa que produz menos melanina, ela tem a pele mais clara. Quem não produz melanina nenhuma é albino. Esse não pode realmente estar exposto ao sol. Então, veja, Entendi. esse, essa característica da cor da pele, ela é uma característica que nós chamamos na genética de característica poligênica e multifatorial. O que significa isso? Não existe um nem dois pares de genes que estão envolvidos na produção de melanina. São dezenas de genes. Talvez o Uhum. número chegue centenas. Então, a gente espera que, a partir da interação entre esses muitos genes, nós possamos ter um número muito maior de classes para a cor da pele do que aqueles que nós observamos hoje. Nós podemos encontrar, teoricamente, um número muito maior de classes fenotípicas, né, de classes para a cor da pele. E ela é multifatorial porque não é só genética, também é determinada pelo ambiente. Então, a Claro. quantidade calor do sol que a gente toma diariamente, o tipo de alimento que a gente come também vai influenciar na cor da pele. Então, é uma característica poligênica e multifatorial. Né? Isso está muito bem explicado. Eu acho que isso não é nenhum problema para um criacionista poder explicar a origem dessa diversidade de cor da pele a partir da combinação desses genes, a partir de um casal, né, ancestral, como nós entendemos que existiu, né, Adão e Eva, figuras Então, históricas literárias. então, resumindo nesse primeiro bloco, a raça que existe é a raça humana, é isso, né? Exatamente. Beleza. Agora Exa falando então do racismo, eu queria que a gente começasse comentando aí a respeito do que aconteceu nos Estados Unidos e que falasse também um pouquinho da questão do darwinismo social, até que ponto que isso foi um fomentador, digamos assim, do racismo ao longo da história. é. Olha, eu vou te pedir desculpas, viu mesmo, porque já tem 3 meses que eu não assisto televisão. Eu parei de assistir, porque eu não estava aguentando ver tanta gente morrendo. Eu e minha esposa decidimos que a gente não ia assistir mais nada. E a gente soube desse incidente a partir de parentes, amigos, né? Depois que a gente foi saber disso, eu não sei assim os detalhes, mas como eu falei no início, é algo lamentável e isso não é de agora. Isso existe já há muito tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o darwinismo, no século XIX, ele contribuiu para o fortalecimento desse conceito equivocado de raça e, Okay. consequentemente, levasse à justificativa social de que os europeus eram superiores às demais raças, vamos dizer assim. Então, Darwin, ele para isso, mas quem realmente contribuiu para o surgimento do darwinismo social foi um outro cientista chamado Herbert Spencer. O Uhum. Spencer, ele escreveu um livro, veja, aquilo que Darwin falou, falando da natureza, ele agora, Spencer, aplica para a sociedade, para mostrar que era necessário que uma raça fosse superior às outras. E um detalhe curioso:
Darwin já não era mais vivo quando Spencer escreveu esse livro, mas o filho dele, filho de Darwin, ele leu e ele disse assim, que se o pai dele, Charles Darwin, estivesse vivo, ele teria prefaciado esse livro, ou seja, ele teria assinado embaixo de tudo aquilo que estava sendo dito. Então, o darwinismo social, ele teve consequências muito graves, porque isso acabou levando, né, no século XX, a uma guerra mundial que acabou exatamente levando também Hitler a acreditar que existiria uma raça superior, que era a raça ariana, né? Então veja como existe um fio da meada, né? Como esse preconceito acaba perpassando toda a ciência, né? Todo esse conhecimento científico que foi produzido, especialmente na Europa no século XIX, né? Eu não, se me permite, eu peguei aqui algumas citações só para deixar isso bem mais claro, porque quando a gente fala de Darwin, né, a gente muitas coisas não se coloca, né? Então, no livro The Descendant of Man, ele fala o seguinte, né? O livro que ele publicou em 1871, né, depois da origem das espécies, ele demonstra que a lacuna atual entre antropóides e humanos se encontra entre o gorila do lado do macaco e o negro ou aborígene australiano do lado humano. Aí, palavras de Darwin. A ruptura entre o homem e seus mais próximos aliados será então ampliada, pois irá intervir entre o homem e um estado mais civilizado, como podemos esperar. Mesmo que o caucasiano e alguns macacos tão baixos quanto um babuíno, ao invés de como agora entre o negro ou australiano e o gorila, certo? É, Ele fala, outra citação dele, num período futuro, não muito distante, quando medido em séculos, as raças humanas civilizadas, claro, aqui é o europeu, a raça dele, né? Vão certamente exterminar e suplantar as raças selvagens por todo o mundo. Eu acredito que essa é uma profecia, né, que Hitler, né, quis cumprir, né? Arthur Kate, ele fala o seguinte, né, um antropólogo muito famoso. O Führer alemão é um evolucionista, tal como eu tenho dito consistentemente. Ele tem conscientemente tentado que a Alemanha esteja de acordo com a teoria da evolução. Tem outra citação aqui, por exemplo, de Galton, né, muito famoso, né? O credo do eugenismo foi fundado na ideia da evolução. Leonard Darwin falou o seguinte: de todos os problemas que terão de ser encarados no futuro, em minha opinião, o mais difícil vai ser aquele relativo ao tratamento das raças inferiores da humanidade. Outra situação aqui de Ernest, né? No estado mais baixo do desenvolvimento mental humano estão os australianos, alguns tribos da Polinésia, os bosquímanos, os Hottentots e alguns tribos negras. Então, de alguma forma, o darwinismo contribuiu para esses problemas que nós tivemos ao longo da história. Eu sei que eu já vi evolucionistas tentando negar esse lado racista de Darwin e até tentando argumentar, não, o que foi feito com o evolucionismo foi o uso. É que nem a gente tem a energia nuclear, você pode usar para energia para bomba atômica. Então, eles tentam justificar nessa perspectiva. Mas quando a gente olha hoje, não é diferente o pensamento evolucionista. Eu vou até citar aqui um trecho que mostra o seguinte, a distinção, o movimento dos animais, né, com o livro Animal Liberation, o argumento deles era o quê? Não há essa diferença, digamos assim, né, entre o ser humano e o animal. Então, eles baseiam na ideia da evolução para poder defender os direitos dos animais. Eu até concordo, porque assim, eu até hoje não entendo por que um evolucionista deveria comer carne. Por que a gente vai comer aí os nossos primos, né, os nossos irmãos? Não faz sentido nenhum evolucionista comer carne, certo? Então, essa ideia preconceituosa, racista de Darwin, ela é muito, muito clara. E eu faço questão aqui também de fazer... Qual que era a ideia de Darwin? A diferença entre homem e mulher. Ele diz o seguinte:
A distinção principal nos poderes mentais dos dois sexos reside no fato de que o homem chega primeiro que a mulher em toda ação que empreenda. Requeira ele um pensamento profundo ou então razão, imaginação ou simplesmente o uso das mãos e dos sentidos. Se houvesse dois grupos de homens e mulheres que mais sobressaíssem na poesia, na pintura, na escultura, na música, trata-se da composição ou da execução, na história das ciências e filosofia, não poderia haver termos de comparação. Podemos também concluir que se em muitas disciplinas os homens são decididamente superiores às mulheres, o poder mental médio do homem é superior àquelas destas últimas. O que é que você tem para dizer a respeito disso? Isso é científico hoje? Acho que não, né, Caio? Né? Com certeza não, com certeza não. Olha, a gente não precisa ir tão longe. Só para você ter uma ideia, recentemente, um ganhador do prêmio Nobel, que foi um dos descobridores da dupla hélice, o James Watson, ele defendia essas mesmas ideias, considerando as mulheres inferiores aos homens, com base simplesmente na ideia absurda de que o homem tem um cérebro maior do que o das mulheres, consequentemente as mulheres são menos evoluídas, vamos dizer assim, né? Gente, a gente precisa ter muito cuidado. Veja que até que ponto uma ideia ela pode ser levada a um extremo, né, absurdo como esse, né? Mas foi bom você trazer essas citações, porque pouquíssimas pessoas não conhecem esse lado de Darwin. E isso está presente em muitos cientistas. Quando a gente vê, por exemplo, eu participei de um congresso mundial, alguns anos atrás, voltado para a área de saúde, e eu vi um cientista fazer uma declaração. Ele não é brasileiro, não é do continente africano, né? Mas ele fazendo uma declaração que era necessário fazer, por exemplo, esterilização de mulheres que eram portadoras do traço falciforme para que não nascessem mais filhos com doenças falciformes. Veja, negando o direito mais sagrado de uma mulher, né, que é o direito à reprodução, simplesmente baseado numa ideia, né, porque como essa mutação surgiu lá na África, eles acreditam que eu deveria realmente fazer. Então, são muitas ideias absurdas que a gente vê mostrando isso aí. Isso ainda está muito presente, mas a gente precisa ter a cosmovisão criacionista bem clara. Quando a gente tem isso, nós vamos ter que rejeitar qualquer ideia que vá de encontro, né, a essa visão bíblica, né, de que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Portanto, eles eram iguais, né, no que diz respeito à capacidade mental, diz respeito à capacidade de poder pensar, de poder reagir. Haviam diferenças anatômicas entre eles, mas no plano, vamos dizer assim, espiritual, no plano moral, não há diferença nenhuma, pelo contrário, somos todos iguais. Isso eu estou falando em relação a homem e mulher, que é um preconceito mais antigo do que o preconceito racial, né? Étnico-racial. Então, tudo isso surge com base numa ideia absurda, né, de superioridade, né, de luta pela sobrevivência, do maior superando o menor e por aí vai, né? Em certas circunstâncias, os bebês deficientes, adultos inválidos e outros poderiam ser eliminados. Entre os estudiosos da bioética, essa posição não causa espanto, mas certamente está muito distante do conceito tradicional da sacralidade da vida humana. Então, essa é a implicação moral, né, do darwinismo, né, acaba nivelando o ser Milton, humano ao animal. Imagina agora o que a gente não pode fazer entre pessoas de tá tonalidades, certo. né, diferente, né? Milton, deixa eu falar uma coisa para complementar. Isso que você está falando é uma coisa tão séria, porque tem muitos bioeticistas que estão Uhum. criando uma nova ética com base em pressupostos evolucionistas. Aliás, a própria palavra eugenia, quem Uhum. cunhou, quem criou essa palavra, foi um primo de Darwin, chamado Francis Eu. Galton.
Ele simplesmente mediu a inteligência, essa ideia de QI, né? Foi ele que ajudou a construir. Ele viu que o quociente de inteligência das crianças brancas que eram Uhum. criadas em um ambiente diferente era superior ao quociente de inteligência de crianças mais pobres. Isso na Inglaterra, tá? No século XIX. Então, ele usou a própria discriminação que já existia racial, a segregação racial, para justificar uma ideia que, no entendimento dele, era de que os brancos eram superiores aos negros, de que as pessoas que tinham chegado a um nível de instrução maior é porque elas tinham uma capacidade inata e que aqueles que não alcançaram é porque eram burros mesmo, né? Eram ignorantes. Então, veja como esse conceito está tão mesclado com a natureza humana e a evolução realmente é o suprassumo dessa ideia, né, de dominação, de superioridade. Aliás, não é por acaso que as ideias de Darwin tenham criado tanto efeito e tenham causado tanta aceitação, justamente porque ela reforçava os pressupostos da burguesia lá da Inglaterra. Eles estavam realmente usando esses argumentos de Darwin até para poder justificar a ideia de progresso, né? As pessoas saíam do interior, iam para a cidade grande em busca de melhores condições de vida, e é lógico que tinha que ter a luta, os mais aptos iriam vencer. Olha só como que coisa, né? Ao invés de se criar políticas públicas que dessem oportunidade a todos, não, eles querem Entendi. justamente, tá, justificar essa discriminação com base no conhecimento, no conceito evolucionista. Uhum. É, agora, por outro lado, eu estou com um livro aqui que eu inclusive quero recomendar aí para os meus amigos aí de Cabo Verde, né? Inclusive não no Brasil também, né? O Laurentino Gomes, ele é muito conhecido aqui no Brasil, ele já fez esses livros aí, autor de 1808, 1822, 1889, né? Ele está fazendo essa trilogia aqui, esse que foi lançado ano passado, né? Volume 1, este ano é para sair mais um, não sei se já saiu, mas acho que não, aí aproximar um outro, né? E aqui, o Laurentino, ele faz um apanhado, né? Ele viajou muito, acho que 5 a 10 anos que ele fez essa pesquisa, para resumir um pouquinho aí dessa questão, né? Também muito pesado na história é a questão da escravidão. E aqui ele traz relato de como também que a teologia católica da escravidão embasou na própria Bíblia para dava aí para os europeus fazer o que estava fazendo. Só para deixar claro que a escravidão sempre existiu em todos os povos, em todas as épocas, né? Mas a escravidão, da forma como nós falamos hoje, a moda europeia, a moda portuguesa, associando o escravo a cor de pele, isso aí é coisa do século XV, né? Então não podemos jogar tudo no mesmo pacote. Nós estamos, é a partir daí que a gente vai ter a questão racial um pouquinho uh, mais abrasada, né? Eu queria então que você comentasse, já que biblicamente também a gente tem essas implicações, né, nas questões raciais, principalmente na escravidão, a questão da maldição de Caim e do filho e do neto de Noé. Queria que você falasse dessa questão. A gente não pode dizer que a Bíblia também contribuiu para a escravidão, para o racismo. Como que você vê essa questão aí? Olha, em primeiro lugar, Milton, a gente não pode pegar uma passagem da Bíblia que foi escrita num contexto totalmente diferente do que nós vivemos hoje para justificar a escravidão. É isso que tem que ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, porque pegar uma passagem da Bíblia que foi escrita há 3.500 anos atrás e dizer que Deus apoiou o racismo, essa é uma interpretação totalmente equivocada da Bíblia. Vocês acreditam que no século XVIII, no século XIX, a Igreja Católica defendia a ideia de que o negro não tinha alma, só para justificar a escravidão. E aí vem agora o protestantismo com a ideia da superioridade.
né, da raça europeia. Então, veja, né, para justificar um imperialismo. Então, essas ideias religiosas e também científicas contribuíram muito para poder exatamente aumentar esse preconceito étnico-racial. Então, voltando à Bíblia, veja bem, a passagem de Caim, essa maldição, gente, não tem nada a ver com a cor da pele. Nós não sabemos, a Bíblia não fala absolutamente nada em relação a isso. Eu sei que tem gente que já escreveu muitos livros, né, defendendo essa ideia, mas essa maldição não tem nada a ver com a cor da pele. Fique claro isso. Ninguém vai encontrar nada na Bíblia que dê força a essa ideia. Com relação. Ah, tem um detalhe, né? Caim, os descendentes de Caim, nós sabemos que eles foram extintos com o dilúvio. Então, Entendi. não teria sentido dizer que essa maldição seria a cor da pele, porque essa maldição, se foi a cor da pele, ela não deveria existir mais. E ela está presente, né? Então, isso aí não tem Não faz nexo, sentido. né? Não faz sentido. Agora, a, a profecia que Noé lançou sobre Canaã, não dá tempo para a gente ler aqui, entrar em detalhes, mas depois vocês podem acompanhar lendo o capítulo 9 do livro de Gênesis. E lá vocês vão encontrar algumas, alguns detalhes ali mostrando essa história. O que aconteceu? Noé, ele ficou bêbado e Cã acabou vendo a nudez do pai e chamou os seus dois irmãos, né, Sem e Jafé, para ver o pai naquele estado de nudez. Ele estava bêbado, embriagado, estava nu. Os dois filhos mais velhos foram respeitosos. Eles levantaram um lençol e viraram o rosto de maneira que não viram a nudez do pai. Cobriram o pai. No dia seguinte, o pai acorda da sua ressaca. E aí os dois filhos mais velhos contaram o que Cã havia dito. Veja, na sequência, Noé lança uma profecia. E ele diz: Maldito seja Canaã. Veja, quem viu a nudez do pai foi Cã, o filho. Por que ele está lançando essa maldição para o neto? Então, isso não pode ser levado no sentido físico, biológico. Jamais. Se nós quisermos realmente entender essa profecia, ela tem que ser interpretada do ponto de vista espiritual. Tem nada a ver com a cor da pele. Sei também de algumas pessoas religiosas que também defendiam essa ideia de que essa profecia estaria justificando todo o imperialismo que foi que aconteceu durante a Idade Moderna, com os europeus colonizando a África e o resto do mundo. Gente, pegaram uma passagem de 3.500 anos atrás, que não tinha nada a ver com esse contexto imperialista, para poder justificar o preconceito étnico-racial, de justificar a escravidão, é o maior absurdo. É o maior absurdo. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que no início do capítulo 9, quando Noé e seus filhos saem da arca, Deus abençoou todos os seus filhos. Então, antes mesmo de Noé lançar uma maldição, Deus já havia abençoado os filhos de Noé e disse para que eles povoassem a terra, para que eles enchessem a terra. Então, para fechar, um cristão que tem uma ideia racista é uma aberração ao Evangelho de Cristo. Porque se você ler Gálatas, eu gosto muito dessa passagem, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Portanto, não há nem judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher, nem empregado, nem patrão, nem nenhuma outra forma de diferença. Todos nós somos um em Cristo Jesus. É assim que nós devemos realmente ver.
Então, qualquer ideia que venha sugerir algum tipo de preconceito étnico-racial, principalmente nas nossas igrejas, a gente deve rejeitar. Eu sou cristão e eu sei que nós não estamos acima do sistema, né? Nós somos frutos de um sistema, de um contexto social, mas a gente precisa fazer um exame, assim, uma autorreflexão, como é que se diz? Ter um exame de consciência para ver no que eu tenho realmente contribuído para melhorar. Olha, eu convido vocês a colocarem aí na internet, pode escrever aí no Google, A Redenção de Cã. É um quadro que foi pintado no final do século XIX por Modesto Brocos e Gomes. Foi em 1895. Escreva aí, A Redenção de Cã. Vocês vão ver nesse quadro uma velha, uma senhora velha, idosa, negra, ela está olhando para o céu e ela está com as mãos assim, dando graças a Deus. Agora, por que ela está dando graças a Deus? Ela está agradecendo a Deus porque a sua filha, uma mulata, casada com um italiano, teve um filho branco. Por isso que o nome é A Redenção de Cã. No início do século XX, houve muitas políticas de branqueamento das raças para poder exatamente tirar essa marca que eles acreditavam que era maldição. Que coisa horrível, né? A gente precisa realmente entender que Deus criou as diferenças. A cor da pele, nas suas diversas manifestações, reflete a sabedoria de Deus, né? Isso revela o caráter de Deus. Deus gosta de variabilidade. Deus não gosta de uma coisa só. Um homem que gosta de fazer isso. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado de evitar que essas ideias, quer sejam da ciência, quer sejam da religião, venham realmente fazer com que o nosso preconceito aflore. Já falei demais, né? Mas Não, é isso aí o mesmo. Ou seja, a gente pode ter má tempo de ciência e má estamos. religião, né? É, é, é por isso que a gente tem Exatamente. tantas, né, religiões e se critica muito a religião pelas atrocidades. Isso é fato histórico, a gente precisa condenar isso. Só complementando, eu acho que quando a gente fala também dessa questão de maldição, às vezes há uma desinformação, uma maldade aí dos críticos da Bíblia, porque quando Deus, por exemplo, fala para Eva que com Dorje ela teria parto, Deus não estava tipo uma maldição, né? Não estava dando uma maldição no sentido de determinismo, né? Deus estava prescrevendo. Então, em muitos casos na Bíblia, quando a gente tem maldição e assim bênção também. É uma profecia que Deus vê que vai cumprir e fala, né? Nesse sentido, né? Então, assim, acho que os juristas vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Quando a gente fala de hermenêutica, a hermenêutica jurídica foi um legado da hermenêutica bíblica. Então, a gente não pode pegar a Bíblia e ficar fazendo as interpretações a nosso bel prazer, né? Então, tem uma passagem de Paulo que ele diz assim: comei de tudo que se vende no mercado. Aí o cara vai lá, come veneno e vem falar que culpa é a Bíblia. Então, assim, a gente entende sim que há essas interpretações equivocadas da Bíblia. Eu não posso cansar o nosso convidado, eu vou ficar por aqui. Só queria que ele comentasse aí um pouquinho da viagem que ele fez, assim como Darwin, né, para Cabo Verde. Ah, A gente queria passar algumas fotos aqui, olha, mas não sei se o nosso cameraman vai pode conseguir passando, passar. eu vou falando aqui. Eu vou falando e Se você não me passar, a lembra. gente fica É, devendo aí. Me olha, fala aí, como você gostou, como é que Vilton, foi, né? Só para Vilton, contextualizar o pessoal, a gente foi para a Ilha de Santiago, né? A gente fez um evento lá na praia. olha, A gente fez visita de estudo na Ilha do Fogo, depois voltamos para a praia, fomos para São Vicente, a Ilha de São Vicente, depois para a Ilha de Santo Antão. olha, muitas coisas me chamaram a atenção em Cabo Verde. Eu queria até agradecer a você mais uma vez, viu, Milton, por ter nos ajudado a fazer essa viagem. Eu estou aqui com a camisa da Sociedade Criacionista, né? Foi um passeio, assim, um trabalho belíssimo, porque a gente não foi só falar de criacionismo. Teve um dia que você pegou cada um dos cientistas que estavam lá, eu, a professora Keila, ai meu Deus, teve mais o professor Naô, cada um foi para uma universidade lá em Cabo Verde.
E eu me lembro que eu e o doutor Rui fizemos uma palestra numa universidade particular lá em Cabo Verde. Não me recordo Universidade de agora o nome, Santiago. viu? Universidade de Universidade de Santiago. Santiago. Gente, tinham mais de 500 pessoas. Aquilo me marcou muito, porque sabe qual foi o assunto que eu falei? Um assunto que é da minha área de estudo, né? Eu passei os últimos 20 anos da minha vida estudando isso. Anemia falciforme, uma doença genética, né? E surgiu na África, enfim. Então, eu dei uma aula para eles falando sobre a epidemiologia das hemoglobinopatias. Gente, depois eles vieram me abraçar e a própria pró-reitora disse que tinha um filho com anemia falciforme e que o exame não tinha sido feito em Cabo Verde, porque eles não tinham recursos, tecnologia na época, e eles pagaram para fazer o exame de eletroforese em Lisboa. Eu me lembro muito bem dessa história. Achei, poxa, por que a gente não poderia fazer uma transferência de conhecimento, de tecnologia e poder realmente capacitar os profissionais para fazer esse trabalho, né? Eu não sei, né? Nós lançamos a semente lá, mas eu não sei em que pé ficou. Eu gostaria um dia, quem sabe, de poder voltar lá e ajudar. Eu sei que agora está mais Aguardar, difícil, né? né? Porque mas olha, foi fantástico. Eu queria, foram muitas coisas, mas eu vou vou falar duas coisas só. O que me chamou a atenção, uma coisa que me marcou, quando a gente subiu a Ilha do Fogo. O Eu vulcão. não. A gente subiu 2.800 metros acima. A gente estava acima das nuvens. Eu me lembro que eu tirava foto acima das nuvens. E uma coisa que me marcou muito é que a gente quase chegou lá no topo, né? Faltavam 100 metros, mas a gente ficou ali. E o neto do Naô tinha nascido naquela época. Eu estava com o meu celular ali, lá no topo do mundo, lá da ilha, lá do fogo, recebendo uma ligação, e eu passei o telefone para Naô, porque Naô não era muito de celular, né? E ele começou a conversar com o filho, e eu ouvi o choro da netinha dele, enfim, do netinho dele. Foi uma coisa linda, marcante. A outra coisa que me chamou a atenção é, lá em Cabo Verde, a gente não vê pessoas de pele muito escura. A gente vê pessoas que nós chamamos aqui na Bahia de pessoas morenas. Eu acho que os cabo-verdianos são muito parecidos com os baianos. E o que me chama a atenção, muitas pessoas morenas de olhos claros. Então, vejam a miscigenação, né? A mistura que sempre esteve presente entre os povos. Eu, como geneticista, acho essa mistura, essa miscigenação muito salutar, viu? Eu acho que a gente deve realmente estimular esse tipo de coisa, porque é importante, né? Para que a gente possa quebrar um pouco esse preconceito, né? Então, teve muitas coisas que Darwin não viu e que eu vi. Eu vi a variabilidade, né? A beleza, a singularidade das pessoas, pessoas simples, humildes, mas com uma capacidade assim de hospitalidade, com um amor assim. Eu me senti realmente como se eu estivesse em casa, né? Então foi uma coisa muito legal. Olha aí as fotos aí, foi muito Olha as legal. fotos aí. Isso aí no topo, Foi uma né, do experiência vulcão, é marcante. 2.829 metros, Olha né? aí, ó, vocês estão vendo as nuvens lá embaixo, né? Foi muito legal isso, viu? Foi uma coisa inesquecível. Graças a De outra Deus que eu forma, pude pode subir, colocar. viu? Hoje não dá para subir, eu dei mais um lance de escada. Tá difícil. Olha o baiano aí, ó. Cheio de frio, cheio de roupa. A gente saiu de madrugada, nós levamos umas 10 horas para chegar lá no topo, né? E na hora de Sim, a gente pegou descer, mesmo. teve uma hora que travou, os guias tiveram que ajudar a gente. Foi muito legal, viu? Muito legal. Olha aí a Isso palestra na aí universidade. é na Foi muito legal. Universidade de Santiago, né? Eu tô emocionado vendo essas fotos daqui, viu? Emocionado. Isso aí, você lembra onde que era? Aí é no Espaço Darwin, aí. É, lá No, no es- Centro Histórico pois é, aí. muito legal. O Verdade. staff aí, legal. Foi muito bom, muito bom. Marcante mesmo. Olha a equipe aí. É, isso A aí é sua lá em Santo esposa, Antão, lá no Porto na época era de sua Santo noiva, Antão. né? A Cassandra. Uhum. Legal, Hoje é esposa muito com legal. filho, né? Pois é. Que legal.
Legal, legal. A Estamos ao viagem foi legal. Eu vou pedir para o é, pessoal, não isso sei se aí. tem algum comentário aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não posso cansar muito o professor Wellington. Eu vou pedir aí se alguém tem alguma pergunta para deixar aí, que a gente rapidinho tenta colocar aqui. Deixa eu ver aqui se o pessoal receber aqui alguma pergunta. Se não, a gente pedir para o nosso cameraman aí. Se aparecer alguma pergunta, pode jogar na tela aí que a gente comenta. Se não, a gente vai ficar por aqui, porque o nosso amigo, com tristeza, que há pouco. Quantos anos, professor Elton? Não sei se foi ano passado ou 2 anos já, né? Olha, há mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos, eu comecei a perder os movimentos, mas em 2018 eu fui diagnosticado com uma doença degenerativa, né? Mas eu fico Ok. muito feliz de poder estar participando e agradeço a Deus. Enquanto eu estiver falando, eu quero estar realmente contribuindo para poder levantar a bandeira do criacionismo. Eu peço aí para os amigos que você deixou lá em Cabo Verde, né? Que eu sei também que são cristãos, né? Que ore aí por você, que Deus providencie uma Muito cura, um obrigado, milagre, que Ele continue aí estando contigo aí todos muito esses obrigado, dias difíceis. muito obrigado. A gente aqui está torcendo, né, e É, agradece pela essa pela, oportunidade. Eu não vou estender mais porque eu sei que não posso pela graça de cansar. Deus, Vitor, eu quero um dia poder voltar em Cabo Verde, voltar à África, né? E a gente poder ajudar um pouco e dar um pouco esse retorno, porque a África foi tão espoliada, foi tão explorada, até hoje, né? Até hoje. É, E o que foi dado para a África foi tão pouco, né? Então nós temos uma obrigação sim, sim. moral. A gente muito no Holocausto judeu, mas o maior holocausto da história foi o Holocausto africano. Estima-se que pelo menos 20 milhões de negros morreram durante o tráfico de escravos. Pessoas que foram Uhum. tiradas da terra, foram escravizadas. Eram pessoas livres que foram escravizadas e muitos acabaram se lançando ao mar, morrendo afogados quando viram realmente a terra deles desaparecendo no horizonte. Então, estima-se que para cada negro que chegou aqui no Brasil, pelo menos 3 tenham morrido. Então, o número de africanos mortos é da casa dos 20 milhões. Isso é muito maior do que qualquer holocausto da história humana. É por isso que eu recomendei esse livro aqui, porque não é um livro técnico, né, acadêmico, então a digestão é muito fácil. Estou terminando de lê-lo, né? Ah, alguém lê esse livro aqui e não chorar, não tem como, porque isso aqui é a pior espécie, o pior da espécie humana está aqui. Então, assim, é loucura. O que se Pode, fazia, o que foi a olha, escravidão é manda terrível, pelo terrível. WhatsApp o nome, manda pelo WhatsApp o nome que eu vou ler, viu? Eu já estou chorando Beleza, mesmo, não tem problema. vou Pode fazer o mandar. seguinte, vou te dar de presente agradecimento por estar aqui com a gente. Oh, É muito escravidão, né? obrigado, Volume 1, obrigado. de Laurentino Gomes, um Obrigado. jornalista e escritor brasileiro. E para o pessoal lá de Cabo Eu Verde, fico eu muito queria também feliz, Vitor. recomendar esse livro aqui, Racismo em Português, O Lado Esquecido, né, do colonialismo, né, da Joana Gorjão Henriques. Então, porque Cabo Verde, né, além da escravidão, né, que nós tivemos aí, nós tivemos uma fase, toda a fase, né, da escravidão foi acompanhada com o colonialismo, então uma fase terrível da nossa história. E eu não diria que existe racismo como existe aqui no Brasil, são outros 500, né? Mas a gente tem as mazelas aí do passado. Então, aqui nesse livro, a autora viajou também, é um livro reportagem, ele fala aí do racismo nos países africanos, né, da língua Ô, oficial ô portuguesa. Milton, Então, outra dica aí é de Milton, leitura. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. Vou pedir para o pessoal aí curtir o Milton, nosso canal eu queria no falar, eu Facebook, queria a falar mais página no uma coisa, Facebook, é posso falar? Cristianismo Cabo Verde. Oi? Eu queria falar mais uma coisa, posso falar? Pode, pode, pode. Você falou aí que no Brasil não existe racismo em lugares, Existe, mas existe, mas não da forma como eu talvez digo tenha em para Cabo Verde. você que nós temos aqui no Brasil
um racismo institucionalizado. É um racismo institucionalizado. Sabe por quê? Porque se você vai no serviço público de saúde, que deveria atender a todos com igualdade, nós vamos perceber que os negros, e se for uma mulher negra, ela vai receber um tratamento menor do que se for uma mulher branca. Então, nós temos o racismo institucionalizado. Nós vamos ver um negro desempenhando a mesma atividade de um branco, ganhando menos que ele. E se for uma mulher negra, vai ganhar menos ainda. Já parou para pensar? Então, a gente Sim, sim. precisa lutar para poder acabar com esse tipo de discriminação, porque a gente pensa que não tem racismo no Brasil, mas tem, gente. E a gente, sem querer, acaba reforçando isso. Por isso que eu estou reforçando essa ideia da gente procurar fazer um exame e a gente precisa se posicionar, às vezes até contra a nossa própria comodidade, para que a gente possa chamar a atenção das pessoas, né? Não é porque eu sou branco que eu, assim, eu tenho responsabilidade, eu preciso realmente fazer alguma coisa. Então, eu quero conclamar a todas as pessoas que estão nos ouvindo para que possam realmente lutar por isso, porque Cristo, quando ele veio ao mundo, ele lutou exatamente quanto a essas diferenças, Claro, diferente claro. discriminação de sexo, de gênero. Então, a gente precisa realmente entender a mensagem cristã. Eu acho que se a gente viver isso na nossa vida, o evangelho vai ser levado mais a sério, tá bom? Eu quero mais uma vez agradecer por tudo aí. Foi uma oportunidade muito maravilhosa. E se Deus quiser, eu quero poder estar presente aí, ajudando aí, falando aí mais vezes, pela graça de Estamos Deus. prevendo outra viagem, né, para Cabo Verde, próximo ano. Vamos ver se Corona deixa, a gente vai lá de novo. Tá bom. Vamos concluir dessa forma, né? Racismo, um cristão racista é uma aberração ao evangelho, né? Então, a gente não vai falar aqui de teologia agora, mas pelo menos cristãos, né, que se dizem cristãos, né, filhos de Deus, né, com essa igualdade aí que a gente prega, a gente precisa acabar com o racismo e combater qualquer forma, né, de discriminação. Por isso que eu gostaria de terminar o texto, né, Gálatas 3:28, que você já mencionou, né, fala o seguinte: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Palavras de Paulo. Assim a gente fecha mais uma transmissão da nossa série O que Darwin não viu em Cabo Verde. Então, obrigado, professor. Para o pessoal aí em Cabo Verde, um abraço. No Brasil aqui também, nos Estados Unidos e em Portugal que está nos Obrigado. assistindo. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.